Olá, pessoal do sétimo ano. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências. E hoje a gente vai falar aí sobre alguns tipos de fungos. Na aula anterior a gente conversou sobre a reprodução desses fungos. E um dos fungos mais conhecidos que nós temos aí, que a gente de vez em quando observa, né, nos ambientes, é o fungo conhecido como orelha de pau. Eles são bem comuns mesmo, né? Eles podem ter vários tipos diferenciados, várias cores, como vocês podem observar na imagem. E eles gostam, na verdade, aí, né, de ambientes em que tenha árvore, troncos de árvores e madeira. Eles acabam conectando ali a parte do micélio nesse substrato de troncos de árvore e madeira. Nós também temos o Agaricus campestre. Ele, na verdade, também é conhecido pelo nome francês, que é o nome champignon. E esse tipo de fungo, ele é comestível, tá? Outros, como a Manita muscaria, a gente já falou sobre esse tipo de fungo, né? Na verdade, o cogumelo em si. Eles são altamente venenosos. Então, por isso não é uma boa ideia colher cogumelos para consumo. E antes de tudo, é preciso saber quais fungos, né, são venenosos e quais não são. Só uma pessoa que, na verdade, é especializada na área de cogumelos, na área de fungos mesmo, pode realmente identificar e diferenciar uns dos outros. Temos aí também os bolores. Os mais conhecidos dos bolores, nós temos o Rhizopus stolonifer, tá? Ele também é um fungo bastante familiar e ele costuma se desenvolver em superfície de alimentos, principalmente se esse alimento ele tiver umidade, ou seja, uma quantidade de água considerável para que esse fungo consiga se desenvolver ali naquele alimento. E como eu já tinha falado anteriormente, né, quando eles chegam à superfície desse alimento, eles começam a reproduzir-se. E quando ocorre o processo de reprodução, né, eles aí conseguem detonar ou destruir um alimento em questão de dias e semanas. Alguns fungos, né, como o gênero Aspergillus, também são considerados bolores. E eles contaminam os alimentos com substâncias que são extremamente tóxicas. Às vezes, o fungo aspergilo ele pode estar presente no alimento e você nem enxergar e acabar consumindo ele assim mesmo. E aí você vai acabar consumindo a substância tóxica. Por isso que é importante ficar de olho na validade dos alimentos, principalmente dos pães. E quais são essas substâncias tóxicas que eles produzem? As substâncias tóxicas são as aflatoxinas. E as aflatoxinas, dependendo da quantidade de consumo dessas aflatoxinas, pode ocorrer aí a causa de câncer. Câncer de fígado no ser humano e outros tipos de câncer, tá? Então, aqui a gente tem uma imagem, aqui nessa primeira figura. Aí a gente tem o fungo, né? Aspergilo em verde, se desenvolvendo em cima ali da superfície do pão. Nessa segunda imagem que a gente tem aí a microscopia óptica desses fungos, ou seja, se você pegar esse fungo e colocar numa lâmina e botar no microscópio, você vai ver eles assim, como aqui nessa segunda imagem. Aqui nessa terceira imagem a gente consegue ver eles mais de perto, numa lupa, né, onde a gente consegue observar ali os esporos, né, dentro daquelas bolinhas que eu já tinha explicado para vocês, que são chamadas de esporângios. Bom, eles têm mais chances de se desenvolver em alimentos armazenados, principalmente se esses alimentos estiverem num local úmido. E um dos alimentos que mais sofre com esse processo
de contaminação por fungo do gênero Aspergillus é o milho, o trigo e o amendoim. Lógico que tem uma imensidão aí de alimentos que são atingidos por esse tipo de fungo, tá? E por isso, órgãos responsáveis pela vigilância sanitária precisam fiscalizar esses produtos e assegurar que eles não sejam contaminados pelas toxinas, no caso as aflatoxinas. O levedo, né, da cerveja, que é o Saccharomyces cerevisiae, é um fungo unicelular, que no caso vocês podem ver aqui que nós temos aí várias células de leveduras. E essas leveduras, elas são responsáveis pelo processo de fermentação, que a gente aprendeu lá em bactérias, o que significa essa fermentação. A fermentação é um processo em que o fungo, tá, produz, na verdade, né, álcool. Como é que ocorre essa produção de álcool? Ele vai pegar o açúcar e vai converter esse açúcar em álcool e em gás carbônico. E aí as pessoas utilizam a levedura para realizar, né, o processo de produção de bebidas alcoólicas. Um exemplo que nós temos aí é o vinho e a cerveja. Bom, e o gás carbônico? O gás carbônico ele é utilizado para que a massa do pão cresça, por exemplo, tá? Também pelo processo de fermentação. Então, o levedo da cerveja também encontra-se, quando eu falo levedo, gente, são as leveduras, tá? Encontra-se também no fermento biológico, é utilizado na produção de pão. Então, o que acontece? O gás carbônico que é produzido na fermentação por essas leveduras, ele pode ser utilizado para fazer a massa crescer. Então, você pega lá o fermento que tem as leveduras, coloca na massa do pão e aí essa levedura vai começar a produzir gás carbônico por causa da fermentação, né? Transformar o açúcar em gás carbônico. E aí a massa do pão vai começar a crescer. Ah, mas aí a gente come fungo. Na verdade, gente, quando a massa do pão ela vai para o forno, as leveduras elas morrem. E na verdade o gás carbônico ele só vai servir para a massa crescer. Então o fungo em si ajuda a massa do pão a ficar mais macia e a ficar com uma textura mais robusta. Outro fungo bastante importante é o penicílio. Ele também é um bolor, tá? Mas eu vou explicar para vocês a história do penicílio na outra aula gravada. Bom, esse fungo ele é responsável por produzir a penicilina. E a penicilina é um tipo de antibiótico, né? Que na verdade foi o primeiro antibiótico a ser descoberto, que eu vou falar mais na frente como que aconteceu essa descoberta. Foi feita por um cientista aí, essa descoberta. E esse tipo de fungo, ele é essencial aí para a questão do antibiótico, né? Penicilina. Outros fungos desse tipo de gênero, penicílio, também são utilizados na produção de queijos, que é um tipo de queijo que, na verdade, vem com o fungo, né? Que é o Camembert e o Roquefort. Outro exemplo de medicamento extraído dos fungos é a ciclosporina, que diminui as chances de rejeição de órgãos transplantados. Como você vê, preservar a biodiversidade do planeta acaba tendo consequências benéficas, justamente porque quando aquele organismo existe, ele tem um motivo para estar ali, e esse motivo ele não pode ser só para o lado ruim, sim para o lado benéfico, principalmente quando se trata de nós seres humanos e da nossa saúde. Além disso, a preservação é um dever moral, um valor em si mesmo, tá? Então, aqui a gente tem aí esse tipo de fungo que serve para evitar as chances de diminuir, né, as chances de rejeição de órgãos transplantados, que é o inflaton.
Mas existe também alguns fungos que são parasitas de plantas, e isso eu já tinha mencionado para vocês logo no início dessa aula, quando a gente falou sobre fungos, né? Eles conseguem penetrar aí as suas hifas, o seu micélio em si, dentro das células das plantas. E aí fazendo com que essas plantas elas acabem ficando doentes, como você pode observar aí nessa primeira imagem. E às vezes esses fungos eles podem contaminar plantações inteiras, causando bastante prejuízo para pessoas que trabalham com produção de plantas, dependendo do tipo de planta, tá? E dependendo também do tipo de plantação que esteja sendo cultivada. Um exemplo que nós temos aí são as batatas, trigo e outros vegetais. E a partir do momento que esses fungos eles acabam crescendo nesse tipo de plantação, isso pode tornar esse alimento vegetal impróprio para o consumo humano, tá? E nós temos aí o caso do Clavíceps purpúrea. Esse tipo de fungo, ele ataca cereais e produz também substâncias tóxicas que nem o aspergillus, que eu tinha falado lá para vocês ainda agora. Então, pelo fato dele causar essa questão da doença nessas plantas, ele pode também causar envenenamento nos seres humanos. Na Europa medieval, milhares de pessoas morreram depois de consumir esses cereais que foram, na verdade, infectados por esse tipo de fungo. Na próxima aula, a gente vai falar sobre os líquens e a gente vai falar também sobre a importância dos fungos. E a gente fica por aqui. Um abraço para todos e até a próxima.